O Brasil voltou a registrar mais 1.000 mortes por dia da pandemia do coronavírus de 2019 nesta terça-feira. Foram 1.365 óbitos e 48.637 casos novos da Covid-19. O total de mortes chegou a 110.019 vidas e o total de casos confirmados passou de 2,5 milhões. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde advertiu que a Covid-19 agora está sendo transmitida principalmente por jovens de 20, 30, 40 anos, que podem nem saber que estão contaminados, porque às vezes não desenvolvem a doença, mas podem infectar outras pessoas, inclusive os mais velhos da família e de outros grupos de risco. Vários países da Europa e da Ásia que acreditavam ter controlado a pandemia enfrentam novas ondas de contágio. O total de casos no mundo passou de 22 milhões, com quase 780 mil mortes e mais de 15 milhões de pacientes recuperados. A Organização Mundial da Saúde criticou o nacionalismo das vacinas, pedindo aos países membros, especialmente os mais ricos, que financiam a campanha de vacinação em escala global para não excluir os países mais pobres. Os Estados Unidos têm mais casos confirmados, 5.482.000, e mais mortes, quase 172 mil. Cerca de 64% dos americanos temem mandar os filhos de volta para a escola, indica uma pesquisa da Fundação Peterson e do jornal inglês Financial Times. As mulheres expressaram mais a insatisfação e o público está dividido em linhas partidárias. 9 de cada 10 democratas e apenas 4 em cada 10 republicanos não consideram seguro reabrir as escolas em 2020. Quem voltou às aulas enfrenta problemas e recuos. A Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, suspendeu as aulas presenciais dos cursos de graduação depois de descobrir 4 focos do vírus. Eles viriam da vida social do campus, ou seja, de encontros fora da sala de aula. 1/3 dos americanos está mais pobre do que quando Trump chegou à Casa Branca em janeiro de 2019. Isto tende a pesar decisivamente em eleições presidenciais. A Índia teve 430 mil casos novos numa semana, com mais de 65 mil casos novos nesta terça-feira, o maior número do mundo. A Índia chegou a 2.768.000 casos confirmados e 53 mil mortes. Depois de um aumento de casos na semana passada, a Coreia do Sul fechou lugares de alto risco de transmissão do coronavírus, como boates, discotecas, salões de karaokê e restaurantes de autosserviço. Diante do aumento do contágio, a França vai tornar obrigatório até o fim do mês o uso de máscaras em ambientes de trabalho fechados. Um novo estudo publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aponta como lugares de alto risco fábricas, frigoríficos, obras da construção civil, depósitos e centros de distribuição de mercadoria. A Grécia fechou 2 instalações para imigrantes, onde foram descobertos novos focos do vírus. E a Coreia do Sul, acrescentando ao que eu falei antes, proibiu os cultos religiosos depois de um surto com 300 infectados numa igreja protestante de Seul. O índice amplo S&P 500 da Bolsa de Valores de Nova York bateu um novo recorde. Desde a queda da Bolsa em março por causa da pandemia, o índice Standard & Poor's 500 subiu 50%. No jornal The Guardian, o editor de economia Larry Elliott atribuiu o descolamento do mercado de economia real, que enfrenta recessão e desemprego, a grande quantidade de dinheiro em circulação por causa da atuação dos bancos centrais, baixando juros e comprando títulos públicos e privados para jogar mais dinheiro na economia. Isto pode gerar uma bolha e um abalo no mercado financeiro lá para frente, agravando a situação. No mundo real, a loja de departamentos britânica Marks & Spencer anunciou a demissão de 7.000 trabalhadores nos próximos 3 meses. As autoridades de saúde observam um aumento dos casos de depressão no Reino Unido por causa do confinamento, da Covid-19 e da crise econômica. A fatia da China nas exportações mundiais caiu de 25% para 22% no ano passado, antes da pandemia, por causa da guerra comercial deflagrada pelo governo Donald Trump. As empresas dos Estados Unidos e da Europa que quiserem tirar a China de suas cadeias produtivas, parar de fabricar produtos acabados ou partes na China,
terão de gastar US$ 1 trilhão, cerca de 5.467 bilhões. A estimativa é do Bank of America. Na segunda noite da Convenção Nacional do Partido Democrata, que este ano é totalmente virtual por causa da pandemia, o ex-vice-presidente Joe Biden foi indicado oficialmente como candidato à presidência dos Estados Unidos em 3 de novembro. Biden agradeceu no encerramento da convenção, na quinta-feira, faz o discurso de aceitação da candidatura. Os ex-presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter e o ex-secretário de Estado e ex-comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, General Colin Powell, este um republicano, apoiaram a candidatura Biden. Clinton criticou o fracasso de Trump no combate à pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.